O ex-vereador do urbanismo, Manuel Salgado, foi constituído arguido no inquérito relacionado com a aprovação do Hospital da CUFTES, e ele disse duas coisas contraditórias em duas entrevistas. Aqui há uns anos disse que, se fosse hoje, não aprovaria o hospital, e numa entrevista já depois de ser constituído arguido disse que se calhar aprovava. Qual é a sua opinião sobre isso? Aprovaria de novo, aprovaria aquele hospital, aquela construção, se surgisse agora, ou não? Ou foi um erro? A ver, relativamente à construção em si, não houve uma avaliação adequada do impacto, não é, visual relativamente àquela construção, até pela própria debilidade que a Câmara tem relativamente aos instrumentos de pré-cenarização do impacto. Eu acho que hoje possivelmente encontraríamos outra solução do ponto de vista da arquitetura para ter um menor impacto visual com a vista a partir do mirador. E há muitos erros desses? Foram cometidos muitos erros desses na gestão de Manuel Salgado, ou não? Não, eu acho que acho que é reconhecido que a cidade, na última década, nomeadamente durante a gestão de Manuel Salgado, teve um grande salto, quer do ponto de vista do que foi a qualificação do espaço público e a requalificação da cidade. Aliás, estamos a fazer aqui entrevista com uma das obras precisamente do programa que ele lançou e que quer com António Costa, quer comigo, dinamizamos fortemente, mas também na qualidade da arquitetura no edificado privado. Acho que foram bons anos do ponto de vista da qualidade daquilo que se fez na cidade de Lisboa. Então vai continuar a tê-lo como seu consultor se for reeleito, apesar de ser arguido num processo relacionado? Sim, em processos de urbanismo, o Ministério Público tem um poder acrescido face a outras áreas da nossa vida social. O Ministério Público tem o poder de avaliar a legalidade prévia e até interromper a realização de obras. Dou um exemplo, o famoso caso do edifício no Largo do Rato, em que houve uma ação intentada pelo Ministério Público para a obra não prosseguir. Ora, no caso do hospital, que foi uma obra do qual, ao longo de todo esse processo, foi amplamente avaliada e escrutinada, e bem, como deve ser pelo Ministério Público, e não houve nenhuma instrução de interrupção de nada, como também não houve relativamente entre campos, e por isso eu aguardo com total serenidade. Muito bem, íamos agora avançar para uma notícia relativamente aos kits dos centros de vacinação, em que a Câmara precisava urgentemente de dar esses kits a quem era vacinado, que era até em conjunto, creio, com a ARS, identificou essa possibilidade, mas escolheu uma empresa, sem consultar outras, no valor de 425 mil euros, usando de uma condição especial que existe durante a pandemia para fazer esse ajuste direto. Esta empresa tem nos órgãos sociais um antigo vereador do PS. Não vê aqui nenhum problema de incompatibilidade? Ouça, não vejo, eu não conhecia nem o processo, nem a empresa, não sabia, aliás, quem era, nem me preocupei em saber. Alguém na Câmara sabia, porque a escolheu. Não, mas isso é a sua insinuação de achar que alguém que escolheu sabia e que escolheu porque sabia que havia um militante do PS na administração. Não, eu não digo que escolhia porque sabia. Naturalmente, mas não leva a uma coisa. Mas conhece o mercado do fornecimento de refeições ou não? É que no mercado do fornecimento de refeições o sistema está profundamente oligopolizado, basicamente em dois grandes grupos, que aliás fornecem a generalidade das instituições do país, seja escolas, seja hospitais, seja grandes instituições públicas. Nós somos um grande cliente desse tipo para as refeições nas escolas, por exemplo. Quem gera o sistema das refeições escolares. E por isso é um mercado altamente concentrado, altamente oligopolizado. Depois tem várias empresas, mas que estão anexas aos mesmos grupos. Irem buscar uma ligação com alguém que foi vereador da Câmara, creio eu, talvez há mais de 10 anos, que aliás já nem é administrador da empresa. Eu acho que isso é uma tentativa, mais uma. O melhor exemplo dessa história é mostrar o quão negativa se está a tornar a nossa vida pública, o quão tóxica se está a tornar a nossa vida pública, em que temos uma campanha feita de casos, de casinhos, de insinuações, de tentativas de manchar o nome das pessoas e a honorabilidade das pessoas na praça pública, e o que eu vejo é que os meus adversários têm sido muito mais ativos, aliás, a procurar esse tipo de linha e esse tipo de campanha do que propriamente a afirmarem uma visão alternativa, positiva, de futuro para a cidade. E por isso só enquadro essa insinuação, porque é uma insinuação que se trata, uma insídia, aliás, que se trata de dizer que há um nexo de causalidade sobre essa matéria, aliás, tão remota
não sei, aliás, se na empresa concorrente se haverá alguém militante do Partido Socialista ou de outro partido qualquer, eu acho que isso é mais exemplificativo do estado de degradação que as campanhas políticas A Câmara estão a chegar. nunca tinha contratado esta empresa em específico. A Câmara tinha contratado já múltiplas vezes empresas do mesmo grupo, como aliás a própria notícia, creio, do Observador relata, num valor aliás muito elevado, porque resultam dos concursos públicos dos fornecimentos de refeições ou aos refeitórios, porventura, das escolas, que é o contrato mais volumoso que nós temos. A Câmara admitiu que este tipo de contratação não era o melhor, porque na contratação de kits seguintes já utilizou outra figura que não o ajuste direto. Portanto, assume que naturalmente não era o método mais adequado. O método preferencial são métodos em que se fazem concursos. Como sabe, os métodos concursais não só demoram um tempo, como depois estão sujeitos a litigância, que muitas vezes nós não temos como autoridades públicas, ficamos na mão de quem litiga. E depois não se pode adjudicar nem a um nem a outro. Mas sabe porque é que a empresa foi escolhida? Foi porque era uma empresa que era daquele grupo, fazia parte daquele grupo em quem a Câmara confia e por isso procuraram uma empresa do grupo. Não tenho nenhuma razão porque é que a empresa foi escolhida. O que sei foi que foi definido, e eu aí intervi e decidi sobre essa matéria, sobre como é que iriam funcionar os centros e como é que se ia fazer. Aliás, esse kit que era oferecido às pessoas e participei nessa decisão, aliás, tomei essa decisão sobre o que devia ser feito. Depois, quais eram as empresas concretas fornecedoras, com franqueza, aliás, desconheci. Como Presidente da Câmara, preocupa que haja ligações partidárias que tenham peso na contratação pública de organismos da autarquia ou que circulem, que sejam do universo da autarquia? Vamos lá ver, eu preocupa-me sempre que puder haver situações que sejam menos claras da contratação ou que haja influências espúrias em processos de contratação. Mas agora aqui é um tema que tem a ver com a secção do PS na Carris, que o levou a escrever um tweet muito indignado por causa da divulgação de um vídeo em que apelava à inscrição de novos trabalhadores nessa estrutura. Há aqui uma questão que é factual, é que a secção do PS Carris duplicou o número de militantes desde que a empresa passou para a gestão da Câmara. Isto foi uma coincidência ou os trabalhadores da Carris tiveram ali a expectativa de que se o PS estivesse no poder, que podiam ganhar alguma coisa com isso se eles próprios fossem militantes do partido? Em primeiro lugar, esclarecer, eu não escrevi nenhum tweet indignado. Aliás, tenho que dizer que eu ri bastante, aliás, com essa história, porque achei a história em si divertida. Esse tal ao vídeo PSD que e há ao bocado CDS. estava a filmar no jantar de Natal da Carris em 2019, disse esta frase: estamos ao mesmo tempo a contratar mais pessoas, mais trabalhadores. Espero, aliás, que os possamos convencer da nossa estratégia e que venham a ser trabalhadores do PS e da secção do PS da Carris. Isto não lhe parece uma forma de caciquismo político? Caciquismo político? Bom, eu fui sobre essa frase, que aliás, vi sobre as reações a essa frase, aliás, que ri perfeitamente. Mas desculpem, então um dirigente partidário, numa reunião e num encontro partidário, estritamente partidário, querer dizer que quer que o seu partido tenha mais militantes é visto com estranheza? Que também é o patrão, de alguma forma, daqueles trabalhadores. Mas o que é que isso tem? Aliás, vejam a forma como a frase é dita. Espero que possamos convencer as pessoas do mérito da proposta política. Mas não é isso que todos os partidos fazem? Qual é a surpresa? Qual é a incorreção nisto? Eu acho que nós estamos a entrar no domínio da bizarria, desculpem dizer-vos. Mas porquê? Desculpem, um dirigente político... Não estranham que o dirigente político apela que na empresa que ele próprio gere sejam pessoas que sejam militantes do partido. Estranho seria Isso é normal. se o dirigente partidário do PS apelasse a que vão-se militar no PSD para fazerem alguma operação estranha. Quer dizer, num encontro de Natal de militantes Mas na empresa do pode ter partido. militantes de outros partidos, ou não? Claro que pode. Então, qual é a frase? Espero que os possamos convencer do mérito da nossa estratégia. Qual é? Da secção do PS da Carris. Um encontro partidário com um dirigente Portanto, partidário, o facto de ser com um militantes partidários. justifica este Como é tipo evidente. Mas tem o hábito de usar fotos do fotógrafo da Câmara nas suas redes sociais de campanha? Não sei. As fotos da Câmara Municipal, neste momento, relativamente à estrutura da campanha, é completamente separada da estrutura da Câmara Municipal. Não tem qualquer ligação com essa estrutura, as pessoas que estão a trabalhar na campanha estão a trabalhar na campanha. Se há fotos que são de utilização pública, se há fotos não sei se as fotos da Câmara Municipal que estão publicadas de forma pública... publicadas pela Câmara Municipal. Miguel, não lhe sei dizer isso. Tudo o que a Comissão Nacional de Eleições disser é seguido, tudo o que... mesmo as coisas que eu acho absurdas e irrazoáveis.
Pronto, Como e há esta? muito... Não estou a dizer que eu essa não conheço. Estou a dizer, mesmo as Mas que eu acho seria errado, absurdas... não é? Seria e errado. Se isso acontecesse, seria tudo errado. o que não for de domínio público, sim. Tudo o que for de domínio público, não. E há muitas coisas que são de domínio público. Eu gostava de dizer uma coisa também para que não haja, já agora para esclarecimento da massa de twitters muito preocupados com esta questão dos meios. As minhas contas, nomeadamente as contas de Facebook, por exemplo, são muito prévias, são prévias a eu ser Presidente da Câmara. São contas pessoais que eu utilizei e que utilizo, aliás, creio, talvez a de Facebook venha desde 2011. Mas que agora é usada, É uma conta pessoal. É uma conta pessoal e nunca foi uma conta institucional. que está associada à sua campanha. Mas está associada à minha campanha e esteve associada, quer dizer, é a conta Fernando Medina. Quando vocês quiserem contribuir para que se crie um livro de obrigação legal sobre como é que se gerem contas, agora eu seguirei o que vier terminar. Então, mas não me preocupa particularmente. Estes desenvolvimentos dos últimos tempos do Benfica o fazem perceber agora porque é que não devia ter apoiado Luís Filipe Vieira. Também já falei sobre isso, já esclareci sobre isso. O apoio que dei foi um apoio a título pessoal, não a título institucional. Não vai voltar a apoiar um presidente do Benfica, ou vai? Ou seja, isso será uma decisão pessoal minha que tomarei em cada momento, assim o entenda. Sou um cidadão livre de poder ter um clube e de poder manifestar a minha preferência sobre quem eu quero para dirigir. Eu julgo que é sócio do Benfica, não sei se estarei errado. Esta solução de Rui Costa parece-lhe boa, apoia essa solução. Não me vou solução. pronunciar sobre isso. Não vou pronunciar. Vamos então agora às propostas. Às promessas. Prometeu 6 mil habitações de renda acessível neste mandato. Na verdade, não foram mais de 800. Porquê é que falhou esta promessa? Já ver, nós conseguimos atribuir mais de 1.200 habitações em regime acessível, isto é, 800 habitações atribuídas e 400 subsídios municipais de arrendamento. Fora isso, fizemos um trabalho muito importante e que faz subir os números muito, em que nós, no total deste mandato, no conjunto dos programas, entre habitação acessível e apoiada, por isso, habitações para os grupos mais desfavorecidos ou classes médias, por assim dizer, nós teremos atribuído um total de quase 3 mil apenas na casas. questão da renda Sim, mas acessível. Convém não esquecer as outras. É que Ok. as outras também foram... Mas neste caso é o programa de renda também foram acessível em que reabilitadas, também foram atribuídas e responderam a necessidades sociais. Mas ouça, Qual é a razão? A sua promessa era sobre arrendamento acessível. Por isso é que eu estou a focar nela. Foi este número que nós não conseguimos atingir. A minha questão é porquê? Rita, vamos lá ver várias razões. A primeira das quais é porque a via que nós escolhemos para ser a via mais rápida, que foi fazer concessões a privados para poderem eles fazerem a construção das habitações, porque nós entendemos que eu não tenho nenhum preconceito ideológico, nem nenhum estigma quanto à participação dos privados. Ao Tribunal de Contas, não é? Bom, isso foi o problema com o Tribunal de Contas, em que nós tivemos mais de 2 anos a dirimir com o Tribunal de Contas essa matéria. A Rita fala-me de uma promessa relativamente a 6 mil casas. Eu posso falar-lhe de tudo aquilo que não esteve no nosso programa eleitoral, desde os apoios às famílias vulneráveis, à abertura dos centros para as pessoas sem abrigo, à entrega das refeições, às mais de 3 milhões e meio das refeições entregues à casa das pessoas, à testagem gratuita, aos centros de vacinação. Nada disso está no programa eleitoral e foi feito. Vamos só à parte, deixa-me só ir à parte do mandato em que não houve pandemia, que foram 2 anos e meio, foi aí com certeza que conseguiram levar avante a questão das 800 casas de renda acessível. Então, sem pandemia, conseguia chegar ao número de 5.200. Não conseguiria chegar então foi a esse um pouco número. irrealista este valor que foi apresentado, esta meta não que foi apresentou. Realista. Vamos lá ver. A vida é feita de vontades e é feita de contrariedades e é feita da nossa energia e criatividade para contornar essas contrariedades e continuar no caminho certo. Vamos ter agora eleições. Depois das eleições pode precisar de ajuda para governar, não tendo maioria. Presumo que irá também optar entre o Bloco e o PC. Há 4 anos o PCP não quis negociar um apoio. Na altura disse que o PCP até teria desiludido muitos eleitores, porque João Ferreira manifestou durante a campanha disponibilidade para um compromisso e depois isso não se concretizou. Este ano João Ferreira já voltou a mostrar disponibilidade para um compromisso. Tem medo que o PCP volte outra vez atrás, quando for a altura de negociar um eventual acordo pós-eleitoral? Ou já estão a ter algum tipo de conversa sobre isso? Não há nenhuma conversa sobre isso. Eu acho que cada um está empenhado.
As decisões foram tomadas, cada um tomou as suas decisões, o PCP, o Bloco de Esquerda tomaram essas decisões de fazerem as suas candidaturas autónomas, o Partido Socialista também, fizemos a coligação com o LIVRE, cada um agora vai fazer a apresentação do seu proposta política à cidade. Caso seja necessário, tudo correrá bem, não é? Vamos lá ver. Primeiro, acho que estamos numa fase... Eu acho que podemos combinar uma entrevista para o a seguir às eleições. Acha que ainda é cedo para isso? Acho que é cedo para isso. Acho que este é o momento que cada um com candidaturas autónomas vai apresentar as suas propostas à cidade, defender, tentar convencer os lisboetas da bondade de cada uma das suas propostas e depois, em função dos resultados, é que essas conversas irão ser feitas. Não tem preferências entre os parceiros de esquerda? Isso é outra forma de insistir na mesma linha que eu guardarei para depois das eleições. Tem uma experiência com um partido concreto, o Bloco de Esquerda, durante os últimos 4 anos, e com o PCP não, pelo menos desta vez. Isso coloca o Bloco em vantagem para negociações futuras? Ou se não tem nada a ver? Eu acho que primeiro vamos fazer a fase da campanha, vamos ver o que é que a noite das eleições reserva, qual é a confiança dos lisboetas e qual é a correlação de forças e depois a partir daí se discutirá qual é a solução política. Faço-lhe uma única pergunta sobre Carlos Moedas, era capaz de lhe atribuir pelouro? Acho que isso não é uma pergunta que não é uma pergunta de resposta fácil, acho que não tem nenhuma justificação a atribuição de pelouros ao PSD, mais a mais com o estilo de campanha e com a forma como se tem posicionado no debate político da cidade, que eu acho bastante lamentável. Já disse que espera mesmo que António Costa seja recandidato em 2023. Ele também já disse que vai tomar essa decisão só em 2023. Caso ele em 2023 decida não se recandidatar, não deixar ali pouco espaço, já não é tarde demais para se reorganizar aí a sucessão no PS, já que esse ano há legislativas. Eu repito aquilo que disse, eu espero que António Costa seja candidato em 2023, ficarei muito satisfeito com isso. Nem quer pensar noutra hipótese? Não. Acha que não era boa nenhuma outra hipótese para 2023 no PS? Eu acho que a melhor solução, e que defendo, é que António Costa seja candidato em 2023, agora, até lá ainda... Pedro Nuno Santos já disse que, já fez saber que não vai discursar no Congresso, neste Congresso do Partido Socialista. Acha que o Congresso perde de alguma maneira por não ter ali a voz do Ministro das Infraestruturas? Tem pena de o não ouvir neste Congresso? Acho que no Congresso irá intervir quem quiser intervir. Se da forma que quiser intervir, é um Congresso aberto, as pessoas inscrevem-se. Mas a minha questão é se tem pena de não ouvir Pedro Nuno Santos neste Congresso. Isso é uma decisão dele. Mas acha que faz falta ouvi-lo nesta fase? Mas Pedro Nuno Santos não saiu do PS, não é? Não. Está a falar, a Rita está a pôr as coisas, como se falar no Congresso, fosse a derradeira hipótese de ouvir Pedro Nuno Santos. E no último Congresso até marcou, até falou antes do Congresso, falou durante o Congresso. Se tem pena que desta vez não haja essa presença também de uma voz que tem uma opinião muito própria sobre o caminho do partido. É uma opção dele. Já tem na cabeça o que é que vai fazer? Vai fazer três mandatos em Lisboa ou admite, a dada altura, mudar para qualquer outra coisa e mudar de vida? Eu, se merecer de novo a confiança dos lisboetas para ser Presidente da Câmara de Lisboa, exercerei o meu mandato até ao fim. Isto é, não há nenhuma circunstância política que me faça não exercer o mandato nenhuma crise, até ao ou fim. Nenhuma sensação de crise no país ou no PS o levará jamais em tempo algum? Vamos lá ver, tirando qualquer circunstância de saúde pessoal me impeça, que espero que isso não aconteça, obviamente, isso não está no cenário, do ponto de vista político, o meu compromisso é com o exercício do mandato até ao fim. E, aliás, é com esse espírito, com esse sentido de dedicação e de compromisso com a cidade, que, aliás, está construída a plataforma política alargada para concorrer a estas eleições, não só de partidos, mas de muitas centenas de independentes, da esquerda à direita, muitos cidadãos que se têm revisto nesta linha de modernização, e também na própria equipa, uma equipa profundamente renovada, com muitas pessoas novas, muitos independentes. Nos 10 primeiros lugares da lista há 6 pessoas que não são militantes do Partido Socialista, não são militantes de qualquer partido, aliás, são independentes, muito reconhecidos e respeitados nas suas áreas de intervenção, também na área do urbanismo, por isso é um mandato profundamente dedicado à Câmara de Lisboa e à cidade de Lisboa. Já tomou uma decisão? Não tomou. Não pensei até 2025, não sei também se o Miguel já pensou em 2025 o que é que... É normal que as pessoas tenham um projeto e que esse projeto precise de mais ou menos tempo e da mesma forma que gostaria que António Costa continuasse, podia já ter tomado essa decisão. Não tomou. O seu compromisso é para mais um mandato, não é?